Uma senhora da igreja tornou-se ciente de seus gemidos enquanto ele orava. Seus inimigos afirmavam que era impossível Nash orar em segredo, uma vez que, quando ele começava a orar no quarto na floresta, ele orava com tal veemência que ele podia ser ouvido por qualquer um que passasse por perto. Vamos, nesse tempo, estar estudando a vida de alguns grandes intercessores, homens cuja sua grande característica foi a intercessão. O grande mover de Deus na sua vida foi a intercessão. E o primeiro que nós vamos falar é Daniel Nash. Sua vida, queridos, é uma vida que nos inspira muito. Vamos ouvir um pouquinho da sua história. E nesse tempo que a intercessão é algo tão importante na nossa vida, na vida da igreja, vai ser muito precioso ouvirmos e conhecermos um pouco a história desse tão precioso intercessor. Daniel Nash, queridos, ele foi assim um homem muito usado por Deus na intercessão. Nós vamos ver que ele impactou muito alguns avivamentos. De forma muito especial, eu acho que todo mundo já ouviu falar em Charles Finney. Foi um homem que impactou o mundo. As suas pregações, a unção, o mover de Deus na sua vida, a presença de Deus onde ele estava era muito forte. Mas que poucos sabem que por detrás de Charles Finney existia um homem. Esse homem chamava-se Daniel Nash. Foi um homem que Deus usou como intercessor nas campanhas evangelísticas de Charles Finney. Daniel Nash pastoreou o começo do seu ministério, foi bem pequeno. Ele começou pastoreando uma pequena igreja presbiteriana ali na região de Nova York. E ele viajou como evangelista por muitos lugares ali daquela região. Na verdade, ele não saiu muito daquela região, certo? Mas ele viu, assim, durante o pastoreio dele, ele viu avivamentos acontecerem, sabe? E o próprio Charles Finney, como eu disse, o Daniel Nash foi intercessor nas campanhas do Charles Finney. O Charles Finney, ele teve uma época que ele se tornou pastor, ele deixou de ser itinerante. Quando que foi isso? Pouco depois que Daniel Nash morre. Porque ele sentiu realmente o peso. Finney, ele sentiu assim, a falta do intercessor ali. E nesse tempo ele passa a ter um ministério fixo, um ministério pastoral. Sabe? Finney, ele reconhecia que ele dependia muito da fervorosa oração de Nash e dos intercessores que acompanhavam ele. Porque ele tinha pessoas, homens, mulheres de Deus que acompanhavam ele. Sabe, queridos, meus irmãos, a gente precisa entender o poder da intercessão. Então, Finney, ele via assim o ministério dele sendo frutífero como evangelista itinerante, porque ele tinha na retaguarda dele o quê? Uma pessoa que tinha uma visão de intercessão. E como que foi o preparo de Nash? O preparo de Nash foi um preparo assim bem pesado, no sentido assim que, como eu disse, ele começou pastoreando igrejas depois que ele foi ser um intercessor no ministério itinerante. E é interessante que no primeiro ano dele de ministério, ou nos primeiros anos, aliás, teve no último ano dele de ministério na igreja que ele estava, ele batizou em torno de 70 pessoas. Mas mesmo assim, aquela congregação, ela queria um pastor mais novo e, por incrível que pareça, mandaram ele embora. E depois disso, a gente viu que para onde ele foi, meio que também aconteceu um outro grande avivamento, sabe? É interessante que um dos lugares onde ele esteve ministrando era um lugar que tinha em torno de 300 casas, e ali naquele lugar 200 pessoas se convertem. Vejam só, queridos, num lugar de em torno de 300 casas, havia em torno de 2.000 pessoas, num curto espaço de tempo, que a minha pesquisa não detalha quanto, mas 200 pessoas se convertem, quer dizer, 10% daquela cidade. Então aquele homem sempre foi muito usado por Deus, mas ele era reconhecido? Não. Aquela igreja não chamou ele de volta, ele acabou que
Não tendo por um bom tempo igreja, ele foi rejeitado, mesmo em meio a um avivamento, queridos. Então a gente vê que como que Deus começa, como é que é o preparo dele? O preparo dele é quebrando ele, quebrando o ego dele, para que ele pudesse o quê? Para o caminho que Deus queria levá-lo, que era o caminho de um ministério de oração, do ministério de intercessão. Um homem extremamente usado por Deus, mas não era, por assim dizer, reconhecido pelos homens, mas ele era reconhecido por Deus. Mas aí houve um tempo de muita transformação na vida de Nash. Após tudo isso, toda essa situação, toda essa rejeição que ele também passou por uma situação muito ruim, que foi um caso grave, que os olhos dele ficaram inflamados, uma enfermidade. E durante várias semanas ele teve que ficar no quarto dele. E ele não podia nem ler e nem escrever. E durante esse tempo, Deus levou ele a fazer o quê? A orar, a interceder. Então, queridos, ali ele teve um tempo maravilhoso de grandes encontros com Deus, sabe? E logo que ele foi capaz de, que ele melhorou, né? Deus liberou cura na vida dele. Ele entendeu que o chamado dele não era a pregação, mas o chamado dele era a intercessão, sabe? Então, a vida dele se torna uma vida de intercessor. E aí, nesse tempo, ele encontra com quem? Com Finney. Então, aquele antigo pregador rejeitado, quebrado, ele viu uma porta se abrindo, Deus chamando ele para o ministério de intercessão. E ali ele se junta a Finney, porque ele viu em Finney também que existia um mover, uma presença de Deus ali. E aí, queridos, quando pessoas cheias do propósito se juntam, coisas incríveis acontecem. E aí ele começa o ministério dele com Finney, né? E a intenção tanto dele como de Finney não era pregar em lugares que tinham muitos crentes. Eles queriam ir até os perdidos. E até o lugar onde havia ovelhas perdidas. Eles tinham um peso muito grande pela intercessão, sabe? A gente olha para Daniel Nash e ele é para nós o quê? Um exemplo de oração, sabe, queridos? Para ver o reino de Deus revelado, para ver as portas do céu se abrindo. É interessante, muitos chamavam o Daniel Nash de Pai Nash, sabe? Quando Finney ia dirigir uma reunião, uma campanha, sempre antes o Nash ia à frente, 1, 2 semanas antes. Para quê? Para orar por aquele lugar, orar por aquela região em que Finney estaria ministrando, sabe? E ele tinha amigos de oração, tem um que chama Abel Crane, sabe? E juntos ali eles começaram a vivenciar experiência, moveres muito poderosos. Então, amados, uma coisa importante a gente aprende aqui também, o intercessor não fica sozinho. Daniel Nash sempre levava pessoas com ele, sempre tinha amigos intercessores intercedendo com ele. Ele entendia a necessidade de uns aos outros. E como ele procedia? Bom, tem um relato aqui que eu queria ler para vocês. Olha só. Quem cita isso aí é o famoso também avivalista Leonard Ravenhill, um homem muito de Deus, que a gente, se encontrar alguma coisa desse homem, leia, ouça, porque você vai ter uma coisa de Deus para você. Mas olha só. Ravenhill diz o seguinte: eu conheci uma velha senhora que me contou uma história sobre Charles Finney, que me desafiou ao longo dos anos. Finney foi para Bolton para pregar, mas antes dele começar a pregar, 2 homens bateram na porta de sua humilde casa de campo, querendo hospedagem. Olha só o que essa mulher falou, que 2 homens bateram na porta dela, foi o Nash e um dos seus companheiros de oração. A pobre mulher olhou espantada, pois não tinha acomodações extras, mas finalmente ela, por cerca de 25 centavos por semana, ela alugou para aqueles homens, que eram quem? O pai Nash e Crane. Eles alugaram um porão escuro e úmido para o período das reuniões de oração. Eles alugaram ele por pelo menos 2 semanas. E durante esse período, esses parceiros de oração lutavam contra as trevas. Esses homens, eles iam para os lugares onde Finney ia ministrar, mas eles iam antes para
interceder. Outro registro que a senhora deu foi o seguinte. Em certa ocasião, quando cheguei à cidade para começar uma campanha evangelística, uma senhora entrou em contato comigo e disse, na casa agora é um relato que o Ravenhill fez do próprio Charles Finney. Ela disse, irmão Finney, você conhece um tal Ainesh? Ele e outros 2 irmãos foram para minha casa e pediram por um aposento por alguns dias. E eu arrumei para eles, por saber que eram da igreja. Mas nos últimos 3 dias eles não comeram nem um pedaço de pão. Abri a porta e espreitei para ver o que estavam fazendo. E só pude ouvi-los gemendo. E fiquei preocupada. A aflição estava nos seus rostos. Eles têm estado dessa maneira por 3 dias prostrados no chão gemendo. E eu pensei que algo terrível tivesse acontecido com eles. Eu fiquei com medo de falar com eles, pois não sabia o que fazer. Irmão Finney, você poderia, por favor, perguntar a eles o que aconteceu? Não é necessário, Finney respondeu. Ele só tem um espírito de intercessão e súplica sobre eles. Queridos, o que Nash, Crowley e outros que se juntavam a ele tinham? Um espírito de intercessão, um desejo de interceder pelas vidas, uma aflição. A gente tem que aprender com esses homens o quê? As lágrimas da intercessão. A gente precisa aprender com esses homens o que é viver uma vida de intercessor com lágrimas. Amém? Mas essa aula sobre o Pai Nash, ela continua. Amém, queridos?